Pasta 21. 21. Os deuses estão em ordem. Meus sentimentos, não. Sede. Minhas 4 palavras favoritas. Carter, cale a boca. Zia realmente mudou muito desde que nos conhecemos. Acho que há esperança para ela, apesar de gostar de meu irmão. De qualquer forma, Carter teve a sabedoria de deixar para mim o final da história. Depois da batalha com Apophis, eu me senti horrível em muitos aspectos. Fisicamente, estava acabada. Magicamente, havia usado até a última gota de energia. Tinha medo de talvez sofrer sequelas permanentes porque sentia uma queimação atrás do externo, que podia ser minha reserva esgotada de magia ou uma azia muito forte. Emocionalmente não estava muito melhor. Eu havia visto Carter acolher Zia quando ela emergiu da gosma fumegante da serpente, o que era ótimo, mas isso só me lembrara de meu próprio dilema. Onde estava Walt? Eu decidira chamá-lo assim, ou ficaria maluca tentando entender sua identidade. Ele estivera por perto logo depois da batalha. Agora havia desaparecido. Será que ele partiu com os outros deuses? Eu já estava preocupada com Beze e Bastet. Era estranho eles desaparecerem sem se despedir, e não gostei muito do que Ra falara sobre os deuses deixarem a terra por um tempo. Não podem me afastar sem afastar os deuses, Apophis avisara. A serpente podia ter mencionado isso antes que o execrássemos. Eu havia acabado de aceitar toda aquela história de Walt Anubis, ou praticamente, pelo menos, e agora Walt havia desaparecido. Se ele fosse declarado inacessível outra vez, eu ia me enfiar em um sarcófago e nunca mais sairia de lá. Enquanto Carter estava com Zia na enfermaria, vaguei pelos corredores do primeiro nomo, mas não vi sinal de Walt. Tentei contatá-lo pelo amuleto Shen. Nenhuma resposta. Tentei até pedir um conselho para Isis, mas a deusa havia silenciado. Eu não estava gostando daquilo. Então, sim, eu estava bem distraída no Salão das Eras durante o discursinho de aceitação de Carter. Eu gostaria de agradecer a todas as pessoinhas por me fazerem faraó, etc, etc. Foi bem legal visitar o mundo inferior e reencontrar meus pais. Pelo menos eles não eram inacessíveis. Mas fiquei muito desapontada por não ver Walt lá. Mesmo que ele não pudesse ir para o mundo mortal, ele não devia estar no salão do julgamento, assumindo as funções de Anubis? Foi aí que minha mãe me puxou para um lado. Não literalmente, é claro. Como era um fantasma, ela não podia me puxar para lugar nenhum. Ficamos à esquerda do tablado, onde os músicos mortos tocavam melodias cheias de vida. G.D. Grissom e sua esposa Anne sorriram para mim. Eles pareciam contentes e fiquei feliz por isso, mas ainda era difícil vê-los sem me sentir culpada. Minha mãe puxou o próprio colar, uma réplica fantasmagórica de meu amuleto Tiet. Sede, nunca conversamos muito, você e eu. Um pequeno eufemismo, já que ela morreu quando eu tinha 6 anos. Mas entendi o que ela queria dizer. Mesmo depois de nossa reunião na primavera, nós duas nunca conversamos de verdade. Visitá-la no Duarte era muito difícil e fantasmas não têm e-mail, Skype, nem celular. Mesmo que tivessem internet decente, adicionar minha mãe morta no Facebook seria bem estranho. Não falei nada, só assenti. Você ficou forte, Sede, minha mãe disse. Precisou ser corajosa por tanto tempo que deve ser difícil baixar a guarda. Você tem medo de perder mais pessoas queridas. Eu me senti um pouco tonta, como se também estivesse me tornando uma fantasma. Eu tinha ficado transparente como minha mãe? Queria reclamar, protestar e debochar. Não queria ouvir as observações de minha mãe, especialmente quando eram tão precisas. Ao mesmo tempo, estava tão confusa com relação ao Walt, tão preocupada com o que havia acontecido a ele, que queria desmoronar e chorar no ombro de minha mãe. Queria que ela me abraçasse e dissesse que estava tudo bem. Infelizmente, não dá para chorar no ombro de um fantasma. Eu sei, minha mãe disse em um tom triste, como se lesse meus pensamentos. Eu não estava presente quando você era pequena.
E seu pai? Bem, ele teve que deixá-la com seus avós. Eles tentaram lhe dar uma vida normal, mas você é muito mais que normal, não é? E agora aqui está, uma jovem mulher. Ela suspirou. Perdi tanto tempo de sua vida que não sei se você quer meus conselhos agora. Mas não custa tentar. Confie em seus sentimentos. Não posso prometer que você nunca mais vai sofrer, mas prometo que vale a pena correr o risco. Estudei o rosto dela inalterado desde o dia em que ela morrera. Os cabelos louros finos, os olhos azuis, a curva meio travessa das sobrancelhas. Muitas vezes me disseram que eu era parecida com ela. Agora eu via com clareza. À medida que eu crescia, a semelhança entre nós ficava mais impressionante. Acrescente algumas mechas roxas nos cabelos de minha mãe e ela daria uma excelente dublê de Sadie. Você está falando sobre Walt, finalmente falei. Esta é uma conversa de mãe e filha sobre garotos? Ela fez uma careta. Sim, bem, acho que sou péssima nisso, mas eu tinha que tentar. Quando eu era pequena, sua avó não me ajudou muito. Nunca tive a sensação de que eu podia me abrir com ela. Imagino. Tentei me ver conversando sobre garotos com minha avó, enquanto meu avô gritava com a televisão e pedia mais chá e biscoitos queimados. Acho que as mães normalmente aconselham a não seguir o coração, não se envolver com o garoto errado, criar uma reputação ruim, esse tipo de coisa. Minha mãe assentiu, arrependida. Bem, eu não posso fazer isso. Acho que não estou preocupada com a possibilidade de você fazer algo errado, Sadie. O que me preocupa é que você talvez tenha medo de confiar em alguém, mesmo que seja o alguém certo. É seu coração, claro, não o meu. Mas eu diria que o Walt está mais nervoso que você. Não seja muito dura com ele. Dura com ele? Eu quase ri. Não sei onde ele está, e ele hospeda um Deus de quem você também gosta, ela completou. E isso é confuso, sim, mas eles agora são uma pessoa só. Anubis tem muito em comum com Walt. Nenhum dos dois jamais teve uma vida de verdade pela frente. Agora, juntos, eles têm. Quer dizer... A queimação horrível em meu peito começou a passar muito ligeiramente. Quer dizer que vou vê-lo de novo? Ele não foi para o exílio qualquer que seja esse absurdo de que os deuses estão falando? Você o verá, minha mãe afirmou. Como são um só, habitando o mesmo corpo mortal, eles podem andar pela terra como andavam os reis deuses do Egito Antigo. Walt e Anubis são jovens bons. Os dois estão nervosos e se sentem bem pouco à vontade no mundo mortal, com medo de como as pessoas os tratarão. E os dois se sentem da mesma forma em relação a você. Eu devia estar muito vermelha. Carter olhava para mim de cima do tablado, sem dúvida se perguntando o que havia de errado. Eu não me sentia capaz de encará-lo. Ele era um pouco bom demais para interpretar minha expressão. É muito difícil, reclamei. Minha mãe riu um pouco. Sim, mas se serve de consolo. Lidar com qualquer homem significa lidar com múltiplas personalidades. Olhei para meu pai, que oscilava entre Dr. Julius Kane e Osíris, o deus azul Smurf do mundo inferior. Entendi, falei. Mas onde está Anubis? Quer dizer, Walt... lá vou eu de novo. Você o verá em breve, minha mãe prometeu. Eu queria que você estivesse preparada. Minha mente dizia, isto é confuso demais, injusto demais. Não consigo lidar com um relacionamento assim. Mas meu coração dizia, cale a boca, sim, eu posso. Obrigada, mãe. Falei com certeza terrivelmente incapaz de parecer calma e controlada. Esse negócio de os deuses se retirarem, isso significa que não vamos ver você e o papai com tanta frequência? Provavelmente.
ela admitiu. Mas você sabe o que fazer. Continue ensinando o caminho dos deuses. Leve a Casa da Vida de volta à sua antiga glória. Você, Carter e Amos deixarão a magia egípcia mais forte que nunca. E isso é bom, porque seus desafios não acabaram. Setne? Perguntei. Sim, ele, minha mãe confirmou. E há outros desafios também. Não perdi completamente o dom da profecia, mesmo depois de morta. Tenho visões turvas de outros deuses e magia rival. Isso realmente não soava bem. Como assim? Perguntei. Que outros deuses? Não sei, Sede, mas o Egito sempre enfrentou desafios externos. Magos de outros lugares, até deuses de outros lugares. Mantenha-se alerta. Ótimo, murmurei. Eu preferia falar sobre garotos. Minha mãe riu. Quando voltar para o mundo mortal, haverá mais um portal. Procure-o hoje à noite. Alguns velhos amigos seus gostariam de trocar umas palavras. Eu tinha a sensação de que sabia a quem ela se referia. Minha mãe tocou um pingente fantasma em seu pescoço, o símbolo Tiete de Ísis. Se precisar de mim, ela falou, use seu colar. Ele vai me chamar, da mesma maneira como o colar Shen chama Walt. Teria sido útil se eu soubesse disso antes. Nossa conexão não era forte o bastante. Agora, acho que é. Ela me beijou na testa, embora parecesse apenas uma suave brisa fresca. Estou orgulhosa de você, Sede. Você tem a vida toda pela frente. Aproveite o máximo que puder. Naquela noite, na casa do Brooklyn, um portal rodopiante de areia se abriu na varanda, como minha mãe havia prometido. Este é para nós, falei, levantando-me da mesa do jantar. Vamos lá, querido irmão. Do outro lado do portal, chegamos à praia do Lago de Fogo. Bastet nos aguardava jogando uma bola de barbante de uma mão para a outra. A malha preta combinava com os cabelos. Os olhos felinos dançavam à luz vermelha das ondas. Eles estão esperando vocês. Ela apontou para a escada que levava à casa do descanso. Vamos conversar quando vocês voltarem. Eu não precisava perguntar por que ela não ia junto. Ouvia melancolia em sua voz. Bastet e Tawaret nunca se deram bem por causa de Bess. Era óbvio que Bastet queria dar algum espaço à deusa hipopótama. Mas eu também me perguntava se minha velha amiga começava a perceber que havia deixado um bom homem escapar. Eu lhe dei um beijo no rosto. Depois, Carter e eu subimos a escada. Dentro da casa, a atmosfera era festiva. Flores decoravam o balcão das enfermeiras. Heket, a deusa sapo, andava de cabeça para baixo pelo teto, pendurando serpentinas, enquanto um grupo de deuses idosos com cabeça de cachorro cantava e rebolava, em um ritmo muito lento, mas ainda assim impressionante. Mekit, a deusa anciã com cabeça de leoa, dançava abraçada a um deus alto. Ela ronronava alto com a cabeça no ombro dele. Carter, olhe, eu disse. Não é Honores, Tawaret respondeu, aproximando-se com seu uniforme de enfermeira. Marido de Mekit, não é maravilhoso? Tínhamos certeza de que ele havia desaparecido eras atrás, mas quando Bess chamou os deuses velhos para a guerra, Honores saiu mancando de um armário de suprimentos. Muitos outros também apareceram. Eles finalmente eram necessários. A guerra deu a eles uma razão para existirem. A deusa hipopótama nos esmagou em um abraço entusiasmado. Ah, meus queridos, vejam como todos estão felizes. Vocês lhes deram vida nova. Não vejo tantos quanto antes, Carter comentou. Alguns retornaram aos céus, Tawaret explicou. Ou foram para seus antigos templos e palácios. E, é claro, seu querido pai, Osíris, levou os deuses do julgamento de volta para sua sala do trono.
Ver os velhos deuses tão felizes me aqueceu o coração, mas eu ainda senti uma ponta de preocupação. Eles vão ficar desse jeito? Quer dizer, não vão se apagar de novo? Tawaret abriu as mãos rechonchudas. Acho que isso depende dos mortais. Se vocês se lembrarem deles e os fizerem se sentirem importantes, eles devem ficar bem. Mas venham, vocês querem ver Bes? Ele estava sentado em sua cadeira habitual, olhando pela janela para o lago de fogo. A cena era tão familiar que tive medo de que ele houvesse perdido seu rem de novo. Ele está bem? Gritei, correndo até ele. Qual é o problema? Bes virou-se assustado. Além de ser feio? Nada, garota. Eu só estava pensando... Desculpe. Ele se levantou tanto quanto é possível para um anão e nos abraçou. Ah, que bom que vocês puderam vir. Bes continuou. Sabem, Tawaret e eu vamos construir uma casa na beira do lago. Eu me acostumei com essa vista. Ela vai continuar trabalhando na casa do descanso. Eu serei um anão doméstico por um tempo. Quem sabe? Talvez eu precise cuidar de alguns bebês anões hipopótamos. Ah, Bes. Tawaret corou muito e piscou as pestanas de hipopótama. O deus anão riu. A vida é boa. Mas se vocês precisarem de mim, é só gritar. Sempre tive mais sorte no mundo mortal que a maioria dos deuses. Carter franziu o senho, preocupado. Você acha que vamos precisar muito de você? Quer dizer, é claro que queremos vê-lo. Eu só me pergunto se... Bes grunhiu. Ei, eu sou um anão feio. Tenho um carro incrível, um guarda-roupa excelente e poderes extraordinários. Por que vocês não precisariam de mim? Tem razão, Carter concordou. Mas não me chame com muita frequência, Bes disse. Afinal, minha fofinha e eu temos alguns milênios de tempo a dois para recuperar. Ele pegou a mão de Tawaret e pela primeira vez não achei o nome daquele lugar, terras ensolaradas, tão deprimente. Obrigada por tudo, Bes, eu disse. Está brincando? Ele respondeu. Vocês recuperaram minha vida. E não me refiro apenas à minha sombra. Tive a forte impressão de que os dois deuses queriam algum tempo a sós. Então nos despedimos e descemos para o lago. O portal branco de areia ainda rodopiava. Bastet estava ali ao lado, entretida com sua bola de barbante. Ela enroscou o fio nos dedos, formando um retângulo como uma cama de gato. Não foi um trocadilho intencional, mas de fato pareceu apropriado. Está se divertindo? Perguntei. Achei que ia querer ver isto. Ela ergueu a cama de gato. Uma imagem de vídeo se acendeu na superfície como em uma tela de computador. Vi o salão dos deuses com suas colunas imensas e seu piso lustroso, os braseiros ardendo com 100 chamas multicoloridas. No tablado central, o barco solar havia sido substituído por um trono dourado. Horus estava sentado nele em sua forma humana, um adolescente careca e musculoso usando armadura completa de guerra. Ele tinha um gancho e um mangual no colo e seus olhos brilhavam, um prateado, outro dourado. À sua direita estava Isis, sorrindo orgulhosa, suas asas de arco-íris reluzindo. À esquerda estava Set, o deus de pele vermelha do caos, e seu cajado de ferro. Ele parecia bastante animado, como se planejasse muitas artimanhas para depois. Os outros deuses se ajoelharam quando Horus se pronunciou. Procurei Anubis no meio da multidão, com ou sem o alt, mas, de novo, não o vi. Não consegui ouvir as palavras, mas apostava que o discurso era semelhante ao que Carter havia feito na Casa da Vida. Ele está fazendo a mesma coisa que eu fiz, Carter protestou. Aposto até que ele roubou meu discurso. Aquele gatuno está me imitando. Bastet riu de um jeito desaprovador. Não precisa xingar, Carter. Gatos não são imitadores. Somos todos únicos. Mas sim,
O que você faz como faraó no mundo mortal, muitas vezes será duplicado no mundo dos deuses. Horus e você, afinal, governam as forças do Egito. Essa é uma ideia realmente assustadora, eu disse. Carter me bateu de leve no braço. Simplesmente não consigo acreditar que Horus partiu sem se despedir. É como se ele tivesse me descartado depois que acabou de me usar e então me esquecido. Ah, não, Bastet protestou. Os deuses não fariam isso. Ele simplesmente precisou ir. Mas eu tinha minhas dúvidas. Os deuses eram criaturas bem egoístas, mesmo os que não eram gatos. Isis também não havia se despedido nem agradecido. Bastet, você vem com a gente, não é? Pedi. Quer dizer, esse exílio bobo não pode se aplicar a você. Precisamos de nossa instrutora de cochilo na casa do Brooklyn. Bastet apertou a bola de barbante e a jogou escada abaixo. Sua expressão era triste para um felino. Ah, meus gatinhos, se eu pudesse, pegaria vocês pela pele do pescoço e os carregaria para sempre. Mas vocês cresceram. Suas garras estão afiadas, a visão ficou aguçada e os gatos precisam abrir o próprio caminho no mundo. Devo dizer adeus por hora, mas tenho certeza de que voltaremos a nos encontrar. Eu quis protestar, dizer que não tinha crescido e que nem tinha garras. Carter discorda, mas ele não sabe nada. Mas parte de mim sabia que Bastet tinha razão. Havíamos sido afortunados por ela ter passado tanto tempo conosco. Agora era a hora de sermos gatos humanos adultos. Ah, Muffin. Eu a abracei com força e senti Bastet ronronar. Ela afagou meus cabelos. Depois coçou as orelhas de Carter, o que foi bem engraçado. Agora vão, a deusa gata disse. Antes que eu comece a chorar. Além do mais... Ela cravou os olhos na bola de barbante que havia rolado escada abaixo. Ela se agachou e retesou os ombros. Preciso caçar. Vamos sentir sua falta, Bastet, eu disse, tentando não chorar. Boa caçada. Barbante, ela falou distraída, descendo a escada lentamente. Presa perigosa, o barbante. Carter e eu passamos pelo portal. Dessa vez, ele nos deixou no terraço da casa do Brooklyn. Tivemos mais uma surpresa. Ao lado do ninho de Freak, em pé, Walt esperava por nós. Ele sorriu ao me ver e minhas pernas ficaram bambas. Eu vou entrar, Carter disse. Walt aproximou-se e eu tentei lembrar como fazia para respirar.